a semana começou agitada com a questão do PDT e o anúncio durante o final de semana da intervenção branca do partido. Não, na verdade, como eu vi a nota, não é uma intervenção. Seria o fim de um mandato, né? E automaticamente a nomeação de uma nova diretoria do partido aqui em Cascavel. E ontem conversei com o ex-prefeito Edgar Bueno, ex-prefeito de 3 mandatos, ex-deputado, e que reluta em permanecer no partido para disputar uma convenção que me parece que não vai ter. E hoje eu falo com o futuro presidente do partido aqui em Cascavel, pré-candidato a prefeito pelo PDT e deputado estadual reeleito, o ex-presidente da Câmara, também vereador, que foi Márcio Pacheco. Bom dia, tudo bem, deputado? Bom dia, Cantini. Bom dia a toda a grande audiência e seleta da Nacional News. É sempre um prazer estar aqui falar contigo, Cantini. Bom, graças a Deus, está tudo em paz. definido. O ex-prefeito disse que não tinha nada oficial, que ele não tinha sido comunicado e nada era oficial, mas agora tem uma nota. Está decidido já, presidente? Na verdade, Cantini, o ex-prefeito foi comunicado, né? Foi comunicado na segunda-feira passada pelo próprio presidente, o seu Bodanese, o atual presidente, que aliás, diga-se de passagem, um homem de grande estirpe, um homem honrado, sangue na veia e a gente pode confiar plenamente na palavra dele. Ele me acolheu desde o ano passado, no fim do ano passado, e desde lá tem mantido uma retidão de caráter muito firme. Foi sondado, evidentemente, pelo ex-prefeito, e ele manteve sempre a postura dele, dizer não, né, o PDT precisa de fato de uma reformulação, enfim, então há um alinhamento pleno, há um alinhamento consensual, em sintonia plena da executiva estadual, da executiva nacional e também né, podemos dizer aqui do dirigente municipal, que é o seu Bodanese. E essa construção foi uma construção, né, feita de maneira muito madura. A nossa vinda para o PDT, evidentemente, já previa essa condição, Não há nenhum espaço para outra conjuntura que não seja essa mesmo, né, da gente ter uma autonomia plena para conduzir o partido de acordo com as nossas convicções, de acordo com a nossa visão sobre a política, né, Cantini? Bom, eu disse já aqui reiteradamente que você não viria para o partido, não se fosse com essa prerrogativa, não, deputado? Mas não teria nenhum sentido, né, Cantini? Não teria nenhum sentido. Eu era, não só por ser deputado estadual, mas pela nossa liderança, que graças a Deus tem se construído na região oeste do Paraná, de maneira especial em Cascavel. Eu era presidente estadual do PPL, que não superou a cláusula de barreira, e aí acabei, por uma questão absolutamente estratégica de visão, a questão do PDT foi uma decisão realmente muito madura, né? Eu acho que a gente se encanta muito com o viés do PDT, especialmente na questão da importância que dá para a educação do nosso país, para a educação do nosso povo, e entende que a única maneira de nós recuperarmos a nação desse desastre que nós estamos vendo do ponto de vista de valores, do ponto de vista, enfim, de uma série de situações complicadas do ponto de vista social, econômico, focando na educação. E além disso, um dos partidos que mais cresceu nas últimas eleições, passando de 19 para 28 deputados federais. E o principal, Cantini, eu como policial federal que sou, tinha que analisar em primeiro plano qual o tamanho do envolvimento do partido que eu acenaria para estar, o tamanho do envolvimento desse partido na Operação Lava Jato, nos crimes de corrupção. E para nossa grande satisfação, o PDT é o partido grande que tem o menor número de envolvidos na Operação Lava Jato. Então, um partido que realmente... E me recebeu de portas abertas, né? Tanto os deputados estaduais, tanto a executiva estadual nacional, e também aqui no município fui acolhido, com todo o respeito, de tapete vermelho, pelo seu Bodanese, pelo Irineu, pelo Marcelo Penafiel, que são, né, aí dirigentes também do partido. Então, foi uma decisão consensual, e aqui foi dito na entrevista concedida ontem, né, que haveria uma intervenção. Não há intervenção, e com todo o direito de fazê-lo, com toda a autonomia que qualquer executivo estadual e nacional tem de fazê-lo, uma intervenção, e tem inclusive motivos de sobra para fazê-lo se o quisesse. Mas nós não concordamos, inclusive, não concordamos, entendemos que o melhor é seguir o trâmite normal. Não há uma intervenção, há uma ação amadurecida do partido no sentido de não permitir uma instabilidade. Então, quem está no comando hoje, que é seu Sadi Bodanese, permanece no comando. A ata do partido diz que seria até o dia 21 de maio. O que está no site da Justiça Eleitoral, porque foi protocolado um mês depois, é o dia 22 de junho. Para nós isso é indiferente, não haverá qualquer tipo de ação minha enquanto não estiver na condição de presidente efetivo, mas não há instabilidade. Tão logo vença o atual diretório,
com toda a autonomia, a executiva já antecipa quem será o novo comandante, né, o novo comando aí do partido, inclusive não só o meu nome, mas todos os demais que compõem também a chapa que comporá essa executiva provisória. Agora não teremos a convenção, será uma nomeação daí. Será uma nomeação. A executiva provisória... Já tem, né, a nomeação. Já está feito, já foi aprovado, né, por unanimidade, inclusive, pela executiva estadual. Inclusive, eu nem participar, não pude. Eu iria participar da executiva, mas no dia teve aquela confusão de voo aqui, e não pude ir no dia. Então, quer dizer, não tive nenhuma participação, inclusive. Foi uma decisão e não foi só de Cascavel. Essa mesma ação está acontecendo em vários outros municípios do estado do Paraná. Há um desejo, uma ação já programada de reestruturação ampla do PDT em todo o Paraná, e Cascavel não é diferente. Então, é como você disse, o contexto que eu me disporia para vir, além de toda essa conjuntura favorável do partido, de crescer do ponto de vista partidário, mas especialmente por essa autonomia plena, que era uma condição em qualquer partido que eu estivesse, para que a gente pudesse realmente conduzir o partido de acordo com a nossa linha, com a nossa postura política. Com a posição do ex-prefeito e dirigente Edgar Bueno, ele passa a ser persona não grata dentro do partido? Ele está sendo convidado, se não quiser se retirar, deputado? Veja, Cantini, é muito tranquilo isso para mim, né? Eu nem entendi, na verdade, essa posição, e eu ouvi a entrevista concedida por ele aqui, não ouvi, disse que concedeu uma outra entrevista numa outra rádio, e disse que foi extremamente agressivo, né? Assim, uns ataques, por algumas palavras que eu ouvi, poderíamos até usar termos como levianos, né? Eu acho que uma baixaria, umas agressões até covardes, recheadas de uma série de apontamentos sem nenhum respaldo na verdade, né? E o que é verdade, por que eu trabalho com a verdade? Porque a verdade ela é pautada em alicerce de pedra. A mentira ela é pautada em alicerce de areia, né? Eu nem entendo, assim, para quem já sempre teve aí uma postura, né, de se demonstrar muitas vezes um Golias, né? Não tem cabimento um mimimi nesse momento, uma choradeira, um desespero. Quer dizer, teve uma relação com o partido bastante complicada, né, desde muito tempo para cá, que você discorreu muito bem já sobre isso. E aí agora, numa decisão, numa reestruturação do partido, todos esses ataques gratuitos, inclusive... Uma das situações que ele fala, não, estou falando aqui porque o deputado, desde quando veio para cá, me atacou. Eu desafio qualquer lugar que eu tenha feito um ataque ao ex-prefeito Edgar Bueno. Nunca fiz isso, porque o respeito, como ex-prefeito de Cascavel, 3 mandatos, acho que tinha inclusive uma oportunidade muito bacana, né, de deixar assim um legado, que como deixa, né, 3 vezes prefeito de Cascavel, de dizer, olha, minha história está muito bem construída em Cascavel, e aí você entrar numa disputa dessa nesse momento, com ataques, como eu disse, totalmente descabidos, né? Quando eu disse aqui para você, inclusive, Cantini, qual era a situação? De que não havia e não há nenhuma possibilidade de alinhamento com o ex-prefeito Edgar Bueno por conta das nossas posturas, dos nossos grupos políticos que são absolutamente distantes. E disse, e até meu pai tinha um ditado muito conhecido, ele disse o seguinte, olha, a gente não consegue amarrar nossas 2 éguas no mesmo toco. Isso é uma pura verdade. Então, você veja, e não há essa possibilidade de alinhamento. E veja, se acontecesse, né, o que nos parece ser impossível, porque quem coordena o partido é a Executiva Nacional, a Executiva Estadual, e com o aceno da direção municipal, que inclusive estará comigo na Executiva Municipal. O seu Bodanese, que hoje é presidente, passa a ser vice-presidente. Há um alinhamento pleno do partido. Então, mas vamos supor que fosse possível, isso que no nosso entendimento nesse momento parece impossível, de ele transpor o entendimento da Executiva Estadual, da Executiva Nacional, de todo mundo. Automaticamente eu colocaria minha mochilinha nas costas e estou caçando meu rumo. Porque não tem condições nenhuma de nós dois estarmos no mesmo partido. Então, assim, essa possibilidade, ela não existe, pelo menos no... Agora, a partir do vencimento, nós vamos adotar uma postura de condução do partido absolutamente alinhado com a nossa maneira de pensar a política, como você já conhece a nossa trajetória, e é esse o caminhar. Então não tem, o que eu disse foi isso. Não há alinhamento e não há alinhamento. Agora, atacá-lo, nunca o fiz, e ele gratuitamente vem e ataca, enfim, acho que, bem, vamos em frente. Página virada para você isso, deputado? Página completamente virada. Temos coisas grandes para pensar. Pretende enfrentá-lo na eleição ano que vem? Olha, eu disse e repito, Cantini, o meu nome está à disposição para servir a população de Cascavel. Seja onde a população assim entender melhor.
Se for como candidato a prefeito, serei candidato a prefeito. Não penso nos meus adversários. Penso no que nós podemos fazer. Penso no grupo que nós podemos construir e nos propósitos que nós temos. É isso que me move. Não é enfrentar ninguém, como não é agora. A vinda minha para o PDT não tinha nenhum interesse de estar acima desse e também, ao mesmo tempo, não abaixo de ninguém. Evidentemente, no nosso lugar. No nosso lugar. E eu não vim para cá, eu vim para cá porque fui convidado, porque fui acolhido pelo PDT, estou muito feliz com a acolhida de todo mundo, estamos crescendo muito desde quando vim para cá. Então, assim, essa é a decisão, se formos candidato, e aí sim, no momento de uma eventual eleição, em havendo essa possibilidade de disputa, e ele estando na disputa, porque hoje, de fato, os seus direitos políticos estão plenamente cassados, né? Não há, e agora um entendimento do Supremo Tribunal Federal que inclusive complica ainda mais o Senado. O prefeito Edgar nega isso. Mas há um entendimento agora, inclusive a derrubada da liminar no Tribunal de Justiça deu-se de maneira especial por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entende que a decisão do Poder Legislativo ela é soberana. Ou seja, a decisão e não entra em discussão. A decisão da Câmara Municipal, nesses casos, em quaisquer casos, eles são soberanos. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, certamente haverá uma dificuldade. Mas, se estiver aí sim, se for o caso, se estivermos frente a frente num debate, aí sim, é o momento da gente falar tudo o que a gente, enfim, acha que é interessante falar. E como diz a música Roberto Carlos, a gente tem tanto para falar, né? Então, mas é no momento certo, no momento oportuno. Não nesse momento. Acho que entrar nessa linha de enfrentamento, de baixaria, de ataques nesse momento, é só uma desconstrução da boa política que a população de Cascavel e do Paraná não está desejosa de ver. Bom, se pode ter uma eleição ano que vem, repetindo Paranhos e Edgar, como tivemos lá atrás em 94, quando tivemos Paranhos, Edgar, Lísias, Renato Silva. E na briga de Renato Silva com Edgar, Paranhos com Edgar, que era seu vice, Lísias saiu vencedor. Você espera que Edgar assuma essa postura de principal opositor de Paranhos e você seja realmente essa opção por fora na campanha do ano que vem? Olha, Cantini... Ou você é oposição já declarada? Não, Cantini, eu sou o Márcio Pacheco. Eu sou, assim, quero ser simplesmente um protagonista de um projeto bonito, pensado para atender os interesses da população de Cascavel. E é nesse trabalho que nós vamos estar sempre focados, em apresentar para a população o que nós queremos ser. E sempre pautado, como fiz na campanha passada, sempre pautado na verdade. A nossa verdade não foi suficiente naquele momento, só ela, né? Porque é só isso que nós tínhamos, uma boa verdade e uma boa campanha, mas sem dinheiro, sem estrutura, sem apoio político naquele momento, sem apoio de muita situação que fez a diferença. Então a nossa verdade só por ela na campanha passada não foi suficiente. Mas certamente ela serviu para solidificar o que nós falávamos, né? Uma campanha simples, mas uma campanha pautada na verdade, que não fazia propostas mirabolantes, que não fazia promessas que eram não possíveis de serem cumpridas. Então é nesse projeto que a gente vai trabalhar em eu sendo candidato a prefeito de Cascavel. A mim, eu acho que assim, não vou me pautar, né? Nós não podemos nos pautar pelos pseudo-adversários, né? Vai ser fulano, então nós vamos agir assim. Nós vamos apresentar para a população de Cascavel a mesma postura de pauta na verdade, a mesma postura de um projeto que tenta convencer a população de Cascavel que o que nós queremos é atender, é cuidar, esse verbo é muito importante, é cuidar da cidade de Cascavel com muito amor, que eu acho que é isso que algumas pessoas, já ouvi muitas pessoas que são apaixonadas pela cidade de Cascavel, que vivem, assim como eu vivo, um amor por essa cidade, que sentem que a cidade há muito não é cuidada com carinho, com amor por alguém que pense realmente em atender aos interesses da cidade de Cascavel. Então, se nós conseguirmos apresentarmos isso, e de maneira muito tranquila, Gandini, de maneira muito desapegada, muito desprendida, né? É um projeto bonito, sério, que nós vamos apresentar, e aí a população tem toda a autonomia, como sempre, de decidir quem vai ser os adversários, se o Edgar vai estar enfrentando o Paranhos, se vai estar atacando a mim, se vai estar... Aliás, essas confusões aí, nós não vamos entrar. Nós vamos, né, lógico, a fazer os apontamentos. Ontem até ele disse aqui que ele gosta muito de briga, né? Eu, ao contrário, eu gosto da paz. Eu gosto da paz. Só que, claro, paz não quer dizer que a gente não saiba se defender e não saiba atacar também. Aliás, em qualquer matéria.
né? Na rede social a gente sabe fazer isso, na política, em qualquer condição, né? Os meus treinamentos que fiz na Polícia Militar, na Polícia Federal, me permitem saber me defender e saber atacar. Mas dentro de um limite de razoabilidade, de respeito, que sempre é o que norteia a minha vida, a minha conduta. Então, será essa a nossa postura, o nosso trabalho, não o que os outros vão fazer. Bom, deputado, se o prefeito Paranhos for candidato à reeleição e o ex-prefeito Edgar também, tem novidades chegando, que é o deputado Román e a sua candidatura, que é, no meu entendimento, natural. Os outros que já estiveram lá e que estão, vão vir com um discurso do quê? Do novo não. Né? Já estiveram lá, por que não fizeram então agora? Você está estudando já essa questão da nossa avenida, esse enxugamento de secretarias prometidas, cargos comissionados, relacionamentos, limite prudencial. Você está vendo os gargalos já? Porque você pode falar sobre isso. O Evandro também, se for candidato, pode falar sobre isso. É uma nova política, realmente? O Cantini, as últimas eleições, a eleição do Bolsonaro, independentemente se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas a população acertou no seu voto. Isso não resta dúvida. E foi protagonista pela primeira vez. Está esperando, né? Está esperando. Que todos desejávamos, né? E me incluo dentro. Mas é cedo. Eu também estou. Hoje até fiz um comentário. Eu já esperava mais, inclusive mais postura. Mais postura. Não resolver os problemas do país em 4 meses, não. Mas posturas. Não se entregar ao Congresso. Não está hoje passivo a voltar a criar ministérios, né? A voltar a desenvolver a secretaria da perfumaria das universidades federais, que vai começar a perder o crédito. Parece nos estar destoando do que foi a proposta. Né? Então, mas independentemente disso, Cantini, a população deu um recado muito claro. Perfeito. De que exige uma postura diferente na política. Não cabe mais o ventilador fazendo os cabelos voarem para parecer uma propaganda bonita, as mentiras, as promessas, os projetos que não são execuíveis, isso não cabe mais. É um momento diferente, a população não está adormecida, está muito atenta, está acompanhando de perto o posicionamento, o trabalho de cada homem público. Então, assim, eu nem faria essa divisão entre política velha e política nova. O que nós temos são posturas, né? Posturas de pessoas que estão ainda nesse cenário de uma política que já não é de hoje, mas que às vezes têm uma postura alinhada com o que a população deseja. E as pessoas que estão vindo, e tem muitos novos que estão vindo também, Cantini, que estão muito mergulhados numa política tida como velha. Então o que nós temos que ter é uma população que de fato honre o voto para representar o interesse do povo. Então o deputado Evandro Román, que você falava, ele me parece, pelo que tenho acompanhado, está desempenhando um papel muito protagonista dentro do Congresso Nacional, tem toda a legitimidade para ser candidato a prefeito de Cascavel, não sei se o será, mas se for, tem toda a legitimidade para ser, certamente tem uma proposta alinhada, né, com esse discurso, com essa linha de que, olha, nós temos um projeto diferente para Cascavel, tem o meu respeito e certamente nós vamos, como eu disse, focar no nosso projeto, que será apresentar uma proposta sempre pautada na verdade e assim Cantini, focado muito no respeito ao dinheiro público, para que ele seja investido de fato na população, mas fazendo uma avaliação com as pessoas que estiverem capacitadas ao nosso lado daquilo que de fato é prioridade. O que é prioridade para a cidade de Cascavel? E aí nós vamos com isso certamente acertar. Porque não adianta eu decidir sozinho, olha, eu quero fazer uma Avenida Brasil, né? Será que isso, para responder de maneira sucinta aqui a tua pergunta, será que nesse formato que foi construído, com esse valor absurdo que foi gasto, porque esse não foi investimento, foi um gasto. Porque quando o investimento não vem para favorecer a população, que nesse caso nos parece que veio para piorar a qualidade de vida da população cascavelense, então não é investimento, então é gasto. Então, avaliar isso era uma prioridade dentre as tantas prioridades maiores no nosso entendimento que Cascavel tem. Esse será o foco do nosso programa de governo e principalmente, se Deus assim conceder e o povo quiser que eu seja prefeito de Cascavel, será o foco da nossa administração. Até eu participei de uma palestra dias atrás e o cara falava, olha, nós temos que trabalhar contra, né, evitar a corrupção de prioridades. O que é corrupção de prioridades? É você fazer um investimento,
alto, que às vezes não resolve o problema da população e que não era uma prioridade. Então isso é tão mal quanto a corrupção de verdade, a corrupção que não é de prioridade também. Bom, eu tenho acompanhado a tua articulação com o Evandro Roman e também com o Juarez Berté e outros tantos que poderiam estar, se não aliás no primeiro turno, no segundo, deputado? Olha, Cantini, são pessoas que têm uma história com Cascavel, O ex-presidente da Câmara, Juarez Berté, tem uma história bonita com a cidade de Cascavel, foi presidente da Câmara, foi secretário por vários mandatos. Temos dialogado um bom diálogo, com todo respeito, ele é presidente do DEM, né? Um partido grande, um partido forte, um partido que tem a sua importância para a conjuntura de uma campanha eleitoral em qualquer contexto que esteja. O deputado Evandro Roman está num certo impasse em relação ao PSD, porque há ali uma divisão, porque ele já declarou que de fato não há possibilidade de alinhamento com o atual prefeito Leonaldo Paranhos, e a gente tem dialogado de maneira muito tranquila, muito franca, muito honesta, né? Então isso que é importante. Então, independentemente do cenário que vai se construir, seja Juarez Berté candidato a prefeito, seja Roman candidato a prefeito, certamente nós temos tido um bom diálogo. Então é possível sim uma construção, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Nós temos algumas situações pontuais que nós não admitimos sequer abrir para o diálogo. Mas estamos muito abertos para construir um grande projeto que seja voltado para atender o interesse da população de Cascavel. Se o atual prefeito não for candidato, hoje tu está na base do governo Ratinho, seria bem-vindo na composição? Olha, Cantini, eu honestamente eu não vislumbro essa possibilidade. Acredito que Leonardo Paranhos deve ser candidato a prefeito de Cascavel. Não vejo muito distante essa possibilidade de não ser. Eu acho que essa nossa condição de base do governador, evidentemente, ela caminha alinhada, né, com um desejo de que o governador acerte, e nós estamos lá à disposição para ajudá-lo a acertar na administração do Estado do Paraná. Acredito que ele tem, evidentemente, uma relação muito mais longa, né, e muito mais próxima com o próprio prefeito Leonaldo Paranhos. Então, por essa razão, acredito que o Paranhos será candidato. Agora, ele não sendo candidato, é um cenário que eu não consigo nem pensar nesse momento qual seria a linha de raciocínio do atual prefeito. Se teria essa possibilidade de compor conosco, de compor com o Evandro Roman, de compor, enfim, de ter um outro grupo, alguém o representando. Então, assim, nunca nem parei para pensar, porque na minha cabeça, de fato, Leonaldo Paranhos deve ser candidato a prefeito. Pelo menos é o caminho natural, né? Enfim, mas você sabe que você está em Curitiba, que há uma articulação para que não haja um racha aqui entre três nomes que estariam ligados hoje na base de Ratinho, que seria o Evandro, o próprio Paranhos e você. Quem sabe na possibilidade de enfraquecer esse atrito político entre Evandro e Paranhos, né? Você sendo ungido, eu já ouvi isso nos corredores lá em Curitiba, né? Uma possibilidade. Por que vamos ter que botar dois companheiros, o Evandro e o Paranhos, brigando, se nós temos mais o Pacheco, que dá da nossa base aqui na Assembleia também? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Entendo uma articulação palaciana, né? E você sendo ungido. Veja, Cantini, eu assim, a minha conduta, a minha trajetória política, ela sempre tem graças a Deus, uma autonomia muito grande, né? Eu tenho sempre uma disposição para dialogar, eu tenho sempre uma disposição para compor com aquelas pessoas que estão, de fato, interessadas no município de Cascavel. Não em atender interesses pessoais, não em atender interesses... Porque se a cidade for bem, Cantini, toda a sociedade, inclusive os grupos, também estarão bem. Se nós conseguirmos dar uma qualidade de vida para as pessoas, nós conseguirmos gerar emprego para a população de Cascavel, se você gera emprego, o empresário vai estar bem porque vai estar gerando emprego. O cidadão vai estar empregado e vai estar comprando mais no comércio. E todo mundo ganha com isso. Então essas pessoas que têm de fato esse propósito, certamente estão abertas para dialogar conosco. Agora, essa é uma conjuntura, Cantini, que a minha candidatura, uma eventual candidatura, ela passa por 3 crivos que eu já disse para você aqui. Ela não passa necessariamente por essas articulações também. Não depende dessas articulações? Não depende dessas articulações. Ela depende de 3 fatores básicos. O apoio popular.
eu sentir que de fato a população está desejosa de que eu seja candidato a prefeito de Cascavel, independentemente, mas você vai ganhar, você vai perder, para mim isso não me tira de uma disputa e nem me coloca numa disputa. O que me coloca, de fato, a população quer que eu as represente, então, eu estarei. Outra, a conjuntura de uma composição política. E composição política, claro, não é só com o governo, é com quem? São lideranças, são partidos políticos que nos deem uma sustentação. E nos deem uma sustentação do ponto de vista de tempo de TV, do ponto de vista... E também, Cantini, não podemos negar a questão estrutural, que é uma situação que nós passamos na campanha passada muito difícil, né? Nós fizemos aí uma campanha tão pequena do ponto de vista estrutural que foi menor, dizem, né, as boas e as más línguas, que a nossa campanha para prefeito, com 96 candidatos a vereador que tivemos na passada, nós tivemos um investimento menor do que alguns candidatos a vereador de Cascavel. E então, é verdade. Então, assim, não tem sentido a gente fazer uma disputa tão enfraquecida. Então, nós temos que ter isso. E, claro, no meu coração já está aberto. Sempre colocava, né, que dependia muito, sentindo no meu coração que isso é uma vontade de Deus na minha vida. E eu sinto que estou à disposição. Então, passa por esses critérios, né? Apoio popular e a composição boa política em Cascavel e uma estrutura que nos permita fazer uma campanha digna para apresentar à população de Cascavel um projeto sério que nós vamos apresentar. Eu concordo contigo, deputado, quando fala que o atual prefeito é legítimo candidato à reeleição, né? E não perderia essa oportunidade de estar disputando. Ele disputa a eleição a cada 2 anos, né? Sempre foi assim a história do nosso prefeito Paranhos. E certamente, no meu entendimento, ele será candidato, a não ser que algo muito estranho aconteça até lá, né? Mas estou colocando isso porque já ouvi, olha, vamos tentar uma composição, por que o governo vai se desgastar, ele vai lá apoiar o Paranhos, como é que fica o Pacheco, como é que fica o Evandro, como vai ser? Então começam essas articulações, né, buscando o quê? O bem-estar por parte da tranquilidade do governo. Né? Sim. E por isso que eu coloquei aqui, mas eu concordo contigo, certamente o Leonardo Paranhos será candidato à reeleição. PDT, então, está decidido. Está convidando o prefeito Edgar Bueno, então, a pegar a malinha, aquela sua, que o senhor não vai pegar, que diz que se fosse o contrário, você pegaria a malinha. Esse é o recado para ele, então? É porque nós dois, Cantini, não tem o menor sentido. Nós dois não temos espaço no mesmo partido político. Né? Nós dois não temos espaço no mesmo partido político. É a minha visão. Embora haja legitimidade, inclusive se discutiu a questão de uma abertura de processo de cassação, não se passa pela minha cabeça isso. Abertura de um processo de abertura de cassação, de expulsão do mandato, até porque ele até disse que havia pedido já solicitado o seu retorno ao partido, né? A Executiva Estadual, até onde eu sei, não tem conhecimento disso. A única coisa que nós temos na Executiva Estadual é o seu pedido de afastamento, e para voltar ao partido tem que haver um pedido e tem que passar pelo crivo da Executiva Estadual. Até onde eu sei, não há isso. Então, nesse momento, há inclusive essa condição. Mas o que eu entendo é que ele querendo ser candidato, eventualmente, a prefeito de Cascavel, caso consiga superar as suas dificuldades do ponto de vista judicial e de cassação dos seus direitos políticos que nesse momento estão em vigor. Ou seja, ele não pode ser candidato mesmo. Mas ainda ele conseguindo superar isso, ele querendo ser candidato, evidentemente que não poderá haver 2 candidatos a prefeito no mesmo partido. Então, ou está ele, ou estou eu. E pelo que tudo indica, nós estamos, né, já com essa definição unânime da Executiva Estadual, estaremos, né, tão logo vença o atual diretório, no comando do partido para comandá-lo com cartas brancas, como mesmo está escrito, inclusive, na própria direção do partido. Então, se o partido não aceitar a volta dele, o fim da licença, ele estaria excluído. Existe essa possibilidade, inclusive amparada no próprio regimento interno, no próprio estatuto do partido. Eu não me lembro o artigo agora, mas que quando a pessoa demonstra, né, tiver caracterizado um desinteresse, por exemplo, né, você pode, inclusive, desligar a pessoa, que não é o caso, que não estou nem conjecturando isso, né? Estou nem conjecturando isso. Mas, evidentemente, que esse retorno dele depende de passar pelo crivo da Executiva Estadual, assim como é também o pedido de afastamento. Então, assim, eu acredito que essa decisão caberá a ele. O que eu vou evitar, evidentemente, é de entrar numa linha de ataque, de enfrentamento, que não era esse o meu propósito. O propósito é o seguinte: olha, estou chegando para ajudar o PDT, quero ajudar a construir uma grande ala jovem, uma grande ala de mulher, uma grande ala de pessoas que queiram, de fato, pensar um projeto diferente para o PDT, né, nessa linha do que nós pensamos. Então, é como eu disse, eu acredito que um mesmo partido, nós dois certamente não teríamos espaço. Então, se ele conseguisse eventualmente permanecer no PDT, não tem sentido a minha permanência. E em eu permanecendo, ele vai ter que avaliar se tem sentido permanecer. Mas nem que se ele ficar somente filiado? Você não quer ele no partido e tal? Não, eu acho que a decisão vai partir dele, Cantini, desde que esteja entendido que
o PDT, a partir do vencimento desse atual diretório, estará sob o nosso comando. E aí, se nessa condição ele entender que é razoável permanecer, eu pelo menos não tenho nenhuma disposição nesse momento de abrir um processo de expulsão dele do partido. Interessante essa posição. Você está trazendo pessoas ligadas à esquerda para a sua diretoria. Não te preocupa isso nesse momento da política brasileira? Olha, nós temos ali, algumas pessoas que eu me lembro. Por exemplo, você veja o Serginho Ribeiro, né? Serginho Ribeiro não nos parece nunca ter tido uma postura de esquerda. Uma postura, de fato, de acordo com o público dele, de defesa dos interesses da população de Cascavel. O vereador Fernando Halberg é um vereador que também tem uma linha, inclusive, muito mais próxima da direita do que o próprio enfim, do que o próprio Serginho, né? Até mais de direita do que o próprio Serginho, mas o Serginho também. Aí você tem ali, por exemplo, o doutor Márcio Couto, né, que é um médico aposentado, né, do Exército, e é uma pessoa tem uma linha muito voltada para um sentimento, né, enfim. Mas assim, Cantini, eu assim, não é o que nos preocupa essa questão de esquerda e direita. O que nos interessa é de fazer o bem por Cascavel, de pensar naquilo que é o certo. Se aquilo que a esquerda pensa em alguma coisa for o certo e for o bom para a população, é um absurdo a gente pegar e rejeitar simplesmente não, porque eu sou de direita. E se aquilo que é da direita, e tem muita coisa boa que tem na direita, até mesmo na esquerda, que são boas para a população. A gente tem que pensar nisso. Então, nós temos ali, além do Dr. Márcio Couto, nós temos a Eveline Paludo, que estava comigo no PPL, que é advogada muito, muito próxima do segmento também empresarial. Nós temos ali o Marcelo Penafiel, o Sadi Bodanese e o Irineu, que já eram do próprio PDT. Temos, além disso, a Igle Maria, que era do PDT, e temos também o Pablo Portes, que é um jovem doutor em física, que vem para comandar, inclusive, a ala jovem do nosso partido, e a Ana Coren, que era do PMDB, que foi candidata a vereadora, uma professora aqui de Cascavel. Então, veja, não há, acho que é uma tentativa de construção de alinhamento com a esquerda que não tem. O que tem é um alinhamento de um projeto sério a favor do Brasil, a favor das pessoas que querem o melhor para Cascavel. O Madison não está na tua diretoria? O Madison de Oliveira. O Madison de Oliveira, ele foi chefe de gabinete do vereador Paulo Porto, aliás, fundamentalmente importante, juntamente com o próprio Paulo Porto, que aliás, é pré-candidato a prefeito de Cascavel. O Madison era chefe de gabinete dele, era filiado ao PCdoB, estava agora junto conosco já no PPL, embora não filiado, e vem também para a executiva estadual do PDT. Mas é uma pessoa também totalmente alinhada com a nossa maneira de pensar a política. E diga-se passagem, o vereador Paulo Porto tem o meu respeito, inclusive, né? Tem uma linha de atuação absolutamente distante, diferente, especialmente do ponto de vista de valores, mas tem o meu respeito, tem uma linha de atuação muito combativa e muito clara. O que eu não gosto é do morno. Perfeito. Ou você tem que ser quente ou tem que ser frio, não pode ser morno. E o Paulo Porto não é morno. E o Madison de Oliveira também é um rapaz que tem realmente... É um jornalista, né? Hoje é secretário de comunicação em Foz do Iguaçu. Exatamente, diretor de comunicação, chefe da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Então, uma pessoa também muito centrada, muito alinhada com aquilo que a gente pensa da boa política em Cascavel. Perfeito. Obrigado, deputado. Sucesso aí no PDT e na tua candidatura. Cantini, muito obrigado, agradeço de coração pelo espaço, os meus cumprimentos, né, a você, a toda a direção da Nacional News, sempre permitindo, né, o amplo debate, o debate de alto nível. Né? Então, parabéns a você, sempre ouço os teus editoriais, muito bons. Estou já no PDT como deputado estadual, estaremos no comando PDT recebendo de braços abertos a todas as pessoas que quiserem, de fato, pensar um projeto bonito, sério, honrado para a cidade de Cascavel. Esse deputado, pré-candidato e futuro presidente do PDT aqui de Cascavel, Márcio Pacheco. Bom dia. 9h13. Repórter Nacional.